Olá, boa noite. Meu nome é Douglas, sou médico de família e também fui autor de 2 livros que tu encontra na Amazon: Pedras no Caminho, Experimento Covid e o Impacto nas Famílias, e Katana, a Extinção da Existência. Muito do que eu vou falar agora tem nos livros, porque foi uma necessidade que tive para falar de problemas em que a gente encontrou no cotidiano, principalmente nos últimos anos. Para quem estuda história ou gosta de estudar filosofia, nós tivemos a experiência nos últimos anos de encontrar um desafio ou um divisor de águas na história, que foi a pandemia, né? Momentos cruciais de cismas, de divisões, de, por exemplo, protestantismo contra o catolicismo, de problemas na Grécia Antiga, de guerras entre as cidades-estado, também geraram essas divisões, momentos ímpares na história, onde civilizações foram conquistadas, onde a sociedade modificou conceitos. E a grande pergunta é por que isso tudo acontece, né? O que tem de estudos ou o que se sabe sobre o comportamento humano para com que essas mudanças aconteçam. Tudo também está ligado dentro de um conceito de realidade, né? O que é a realidade? A realidade pode ser modificada ao longo do tempo, depende muito de uma questão cultural e do tempo. E o que é a cultura, né? A cultura é a representação de tudo que vem do pensamento, que formam palavras, as palavras que formam as ações que formam um hábito e que vai gerar a cultura. E tudo começa então no pensamento, e esse pensamento pode ser moldado, persuadido, manipulado. O escritor, o filósofo Olavo de Carvalho, no seu livro Jardim das Aflições, comenta que comenta que é mais fácil fazer uma hipnose coletiva do que uma hipnose individual, e que basta, de forma sutil, fazer com que as informações contraditórias que possam levar a um desespero sejam introduzidas na sociedade através de canais de difusão, fazendo com que a pessoa fique em estado de alerta, e ficando em estado de alerta, quem emite, por exemplo, um problema já pode trazer como uma solução. O ser humano tem uma tendência muito forte de querer sobreviver, de se manter, muitas vezes por aversão à perda, colocando em xeque a sua liberdade por uma pseudo-segurança ou uma segurança. E pessoas importantes ou que têm poder sabem disso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do comportamento e da mente humana, que tem muitos vieses, que tem muitos ensinamentos que podem ser forçados. E da onde veio tudo isso? O estudo da sabedoria ou a filosofia vem lá desde a Grécia Antiga. Antes até de Sócrates se perguntava, né, que substância primordial que faz a matéria? O que é o céu, os astros, né? E chegaram em conceitos teóricos, como o arqué, né, que formou depois a palavra arquétipo. E o que Sócrates trouxe de novo, e que foi definidor, é que ele deixou de falar sobre questões do universo ou de coisas extra palpáveis para falar da vida individual, para falar da vida da polis. O que é o homem? O que é o conhecimento? O que é sabedoria? Será que a alma é imortal? O que é a bondade? Então, foram conceitos em que ele, já com idade, começou a induzir os jovens daquela sociedade a aprenderem a pensar. E isso é que foi um ponto bem impactante e que incomodou pessoas poderosas da época. Ele tinha um método chamado método maiêutico, né, que vinha muito da sua mãe, que era parteira, de deixar nascer as ideias e o conhecimento. Ele dizia que o bom filósofo devia ir buscar simplesmente a verdade, não cobrando por isso. E por isso, desde Sócrates e Platão, eles já criticavam os sofistas, que eram pensadores bons de retórica e que cobravam, e conforme recebiam dinheiro poderiam defender A ou B, não buscando a verdade. E a gente vê que hoje existe ainda pessoas que agem dessa maneira, que a gente vai falar ainda depois da dissonância cognitiva.
Então, Sócrates dizia que através de uma tese a gente tem que respeitar e buscar a antítese para chegar numa síntese, que é uma conclusão de um assunto, né? Então, o método maêutico vinha com perguntas, onde a pessoa emitia todas as suas opiniões e aí o Sócrates vinha com contra-respostas de perguntas reflexivas para a gente chegar numa verdade. Sócrates dizia que o ser humano inteligente é aquele que sabe, que realmente sabe o que sabe. E o mais importante é a pessoa que sabe o que não sabe. E a gente vê muito de uma problemática hoje em dia das pessoas querendo dar opinião sobre tudo. No livro Inteligência e Razão, do Olavo de Carvalho, ele dizia que uma vida intelectual deve ser uma vida com uma dieta pobre em opinião, que a gente só deve procurar dar opinião quando realmente estuda sobre algum assunto. Então, isso gerou incômodo para os líderes locais, porque ele gerava questionamentos às autoridades, para se buscar a verdade. Inventaram, então, algumas desculpas, dizendo que ele estava negando os deuses e que estava corrompendo a juventude da polis de Atenas. E lá, 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo, condenaram ele a tomacícota. E gerou o seu trabalho foi gerado pelos seus alunos que escreveram sobre ele, porque ele acabou não escrevendo nenhuma obra. E o principal deles foi Platão. Platão foi o que mais escreveu e que muitos falam que tudo da filosofia depois é roda de rodapé, nota de rodapé, né, de Platão. Platão dizia que o que a gente vê, o que a gente palpa, na verdade são coisas imperfeitas de um mundo perfeito, que é o mundo das ideias. E que somente pessoas que se procuram a verdade, ou que buscam a filosofia verdadeira sem cobrar, sem a busca do materialismo para isso, mas que tem amor à filosofia, amor à sabedoria, é que podem atingir essa essência das coisas, a verdade das coisas, que existe lá o Topos Uranus, que é o campo, é o mundo das ideias. Ele representa muito essa verdade ou essa realidade, e que a gente pode contextualizar com o que a gente vive com a alegoria da caverna. A alegoria da caverna de Platão diz em que o ser humano, na verdade, está acorrentado no fundo de uma caverna, nos pés e nas mãos, mas consegue ter movimento sentado, de frente para um muro, de frente para uma tela, digamos assim, onde reflexos ou sombras de uma chama que fica acima, um topo acima, que eles não veem, controlado por amos, que seria a representação de quem passa as notícias, ou quem passa a realidade para nós, por exemplo, a mídia, com o que seria a realidade, mas que não é. Assim, só uma representação, como se fossem ilusões. Só que o ser humano preso gostava disso, era divertido. Era bom viver na ilusão ou dentro desse controle preso. Diz a alegoria que certa vez uma pessoa se desprende, fica incomodado, consegue se desprender das correntes e percebe essa realidade. Já se dando conta disso, vejo, nossa, estou preso. E ao tentar sair dessa caverna, ele se machuca, ele é difícil, é íngreme, e ao subir lá ele fica com a luz do sol contrastando ao sair daquela caverna escura e fica cego por alguns segundos ou minutos, até ter a percepção. E esse então filósofo, que seria o filósofo, né, que sobe e evidencia a realidade de uma forma muito mais bonita, contemplando o belo, com o sol, com a floresta, com a natureza, ele se encontra num dilema e pensa, eu não posso viver aqui sozinho, eu preciso chamar as pessoas que conviveram comigo todo aquele tempo, que estão presas no mundo tangível, né? No mundo real, no mundo das ilusões, do tangível e não do transcendente, quando ele estava contemplando o belo, que seria esse mundo das ideias, né?
Tudo seria perfeito dentro do mundo das ideias que a gente vê. A matemática, a música vem desse mundo das ideias. O nosso norte é buscar esse caminho, né? Principalmente buscando a sabedoria. Então, ele volta para a caverna e se machuca, fica cego com o contraste da escuridão, mas tenta avisar as pessoas: acordem, saiam dessas correntes, a realidade é outra, é mais bela, não são essas imagens projetadas na parede. Só que já dizia Nietzsche, né? Nietzsche dizia que a massa quer viver na ilusão e que aquela pessoa que tenta mostrar a verdade para as massas pode ser machucada gravemente. E Platão representa isso, representando também a morte de Sócrates, com essa pessoa sendo apedrejada ou morrendo por essas pessoas que não querem deixar as suas ilusões. Isso mostra muito realmente como a coletividade é alienante e como a liberdade é um processo individual, a evolução é um processo individual, é uma coisa tua de lidar com uma realidade difícil que é dentro da nossa sociedade, ou desde que o mundo é mundo. Já Aristóteles, que foi aluno, né, de Platão, que aluno por tantos anos, começou a contestar o mestre, né, na academia, e fundou até o Liceu, o método peripatético de caminhando, debater sobre a verdade, de buscar a verdade. Ele dizia que, na verdade, existe o transcendente, tem que ser respeitado o metafísico, mas a realidade é mais concreta, é com a observação do mundo real, onde a essência da alma humana contextualizando com os pré-socráticos, né, Heráclito e Parmênides, e que dizia que nada mudava, Parmênides e Heráclito, tudo mudava. Ele dizia que o ser humano é entre o estado de potência e ato, e que a essência do ser humano para buscar eudaimonia, né, daimon, espírito, né, então o teu espírito está bem contigo mesmo, é de tu buscar a tua essência, o teu propósito, a tua função. Qual é a tua função nesse mundo? Né? Como tu pode se desenvolver? Como tu pode gerar atos de bondade com potência dentro do conhecimento? De conhecimento é poder, né? Então estava muito dentro da questão do propósito. Ele também estudou questões de biologia, dividiu questões da natureza. Ele falou sobre a ética, né, que é um estudo, estudo da moral, mas também para a elevação da alma, né, a alma que dá ânima. Né? Então, a gente se encontra num sentido de função na sociedade, buscando sempre nossas potências, sempre dentro de uma função. E ele também fez a teoria dos 4 discursos, que para a gente encontrar a verdade, a gente tem a poética, a gente tem a poética, a gente tem a retórica, a gente tem a dialética, que é a oposição, essa tese da retórica, para formar a lógica, né? Então, muito depois no que a Idade Média veio, né, através dos estudos do trivium, do quadrivium, né, gramática, retórica, lógica, os estudos de matemática, astronomia, enfim, vieram muito de Aristóteles. Por 20 séculos ele definiu muito da questão do que seriam os conceitos de mundo, né? Mas tudo vem do pensamento. E o pensamento do Daniel Kahneman, né, um estudioso, né, um prêmio Nobel de Economia, escreveu o livro O Cérebro Rápido e Devagar, né? E ele diz no seu livro que, primeiramente, pela evolução do ser humano, o cérebro tem 2 sistemas, né? O pensamento. O instintivo é o sistema 1, que é o rápido, tá? Que ele é rápido, automático, intuitivo. Ele vem muito calcado para proteger, ele não gasta energia. Então, o ser humano é como se fosse medular, o sistema límbico, calcado nas emoções. A gente tende a economizar algumas situações do dia a dia, porque são tantas funções que tem que fazer. Então, baseado muito na questão já da experiência prévia, de treinamento. Então, a gente, quando vê uma pessoa, a gente sente se essa pessoa é parecida com a gente, se a gente os adjetivos da pessoa, os primeiros 3 minutos, geralmente a gente já forma um modelamento de como é aquela pessoa que tu está conhecendo. Muitas vezes é respondido 2 mais 2 é igual a 4, né? Tentam, alguns livros, né, como o do George Orwell, tenta dizer, né, que muitos vão tentar ignorar mudar essa realidade, mas
Matemática não tem como mudar, né? Só numa ditadura. Então, 2 mais 2 igual a 4 é automático, é o sistema 1. Já o sistema 2 é um sistema mais lento, gasta energia. Está mais calcado no córtex pré-frontal. É quando a gente está querendo aprender sobre um assunto. É quando a gente está aprendendo a dirigir, por exemplo, é quando a gente faz um cálculo de matemática mais complexo, que precisa de lápis, borracha. E um dos exemplos até do livro, e que exemplifica muito o que aconteceu nessa pandemia, que eu botei no livro, é uma continha de matemática. Por exemplo, se tu tem um lápis e uma borracha custando R$1,10, e se tu sabe que o lápis custa R$1 a mais que a borracha, a pergunta é, quanto custa a borracha? Muitas pessoas, ou a grande maioria, no seu sistema 1 de pensamento, vai já dizer 10 centavos. Porque já fez a conta, 1,10 é 1, é 10. Pensa rápido, a gente não quer gastar muita energia. O ser humano tem uma vida hoje com tantas coisas, 2 celulares, tantas coisas, e ele acaba economizando energia, às vezes se perde. Às vezes pelo hábito, ou por um empirismo, como filósofos já diziam, né? Então, a resposta correta é 5 centavos. Porque se tu for botar X para lápis, Y para borracha, tu vai lá calcular e vai ver que 1,5 mais 5 vai dar 1,10, é R$1 a mais. Então isso vem muito também dos males da modernidade que vieram com a filosofia, né? Eu estava falando ali também dentro da filosofia, dentro do pensamento, que depois de Aristóteles vieram escolas helenísticas, como o estoicismo. O estoicismo, ele exemplificava que a vida era difícil, e que sabendo que a vida é difícil, o ser humano inteligente ou sábio, ele vai reconhecer primeiro isso e vai se focar em coisas que têm controle, não em coisas que não têm controle. O ser humano acha que tem controle sobre muitas coisas, terremoto, tsunami, mas não tem. E aceitar isso é a busca de uma vida sábia. Quando tu vê que tem algo que tem que resolver e tu não consegue resolver, tu tem que ver, é alguém que pode te ajudar, quando, como. Também não se importar muito com o que os outros falam, né? Pensar na tua busca interior, te cobrar mais e não se cobrar tanto do mundo, porque o mundo é falho. Outras escolas que tiveram nessa época foi o epicurismo de Epicuro, né? Epicuro, ele foi mais materialista, ele disse que a felicidade ou a busca da felicidade está mais na ataraxia. A ataraxia é uma sensação de alma tranquila, de tranquilidade da alma, e que ela vem pelos pequenos prazeres, aqueles prazeres com amigos, de estar num grupo de pertencimento num jardim, o jardim de Epicuro. E que a gente não tem que se preocupar tanto com a morte, não tem que se preocupar tanto com os deuses, e que a gente tem que buscar a tranquilidade da alma e a aponeia, que é não sentir dor. Então, são modelamentos de filosofia usados muito na questão dos pensamentos, que a gente vê como formas de lidar para uma vida sábia. Também nessa época veio o cinismo, que foram pessoas que meio que desistiram de viver de conceitos morais, decidiram viver nas ruas como cães, né? Vem de cínico, cachorro, vida como cachorro. E os céticos, né? Os céticos é aqueles preguiçosos que desistiam de procurar a verdade por achar que nunca vai ser encontrada. Bom, por que vamos debater, né? É impossível de encontrar a verdade. Quantas pessoas por preguiça, por querer só usar o sistema 1 e não querer usar o sistema 2, que gasta muita energia, às vezes até por a pessoa ter problema clínico, talvez, né? Tomem essas atitudes. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre o comportamento dentro de uma personalidade, né? A personalidade do ser humano foi estudada já por vários autores, e numa forma clara e objetiva de dizer, é o conjunto de temperamentos que moldam um caráter, junto com condicionamentos genéticos e físicos da pessoa, né? Gosto muito de falar das 12 camadas da personalidade que o Olavo de Carvalho ensina, onde, de uma forma sucinta, diz que a primeira camada é tu ter controle físico do teu corpo.
Muitas pessoas adultas podem não vencer essa camada com adoecimento, com obesidade mórbida, com doenças, ou com consequências de vícios, ou com sequelas de doenças, como AVC, por exemplo. A segunda camada são características genéticas, hereditárias que a gente tem. A gente tende a reprogramar alguns hábitos que nossos pais, mães, avós tiveram dentro do mesmo contexto de vida, o ciclo de vida. A terceira camada é uma primeira pergunta dos porquês, de uma curiosidade da vida objetiva, em que não precisa ter uma explicação assim lógica, podendo ser o mundo da fantasia, muito visto em crianças, ou em adultos que acreditam em ideologias que nunca se mostrou benéfica ou com resultado na vida, mas que insistem dizendo que precisa se buscar essa utopia, né? A importante quarta camada. A quarta camada a gente vê em muitas pessoas. É aquele jovem que, mesmo não tendo feito nada, pensa que deveria ser um rei ou uma rainha e que urge de afeto ou de aceitação, de querer se sentir amado, de se sentir valorizado. E essa pessoa, ela fica triste, ou ela fica sentida, ou ela fica reprimida quando isso não acontece. E aí acontece muito porque a vida é difícil. Então as pessoas que ficam fixadas na quarta camada porque não tem uma aceitação afetuosa, ou porque acham que não tem, porque muitas vezes tem a questão da percepção, acabam remoendo situações de vitimismo. E geralmente essas pessoas só pensam no eu e não conseguem pensar no outro, ficam fixadas nas suas vontades e nos seus desejos. A quinta camada é aquele primeiro desafio, envolve tu vencer um debate, conquistar algo, te provar e te testar no tempo, para evoluir para a sexta camada, onde tu tem o objetivo material de conquistar com o teu trabalho. As críticas não são tão levadas a um vitimismo, mas estão levadas para um aprendizado, para tu se desenvolver profissionalmente e conseguir pagar as contas. Conquistados esses andares das camadas, vem a sétima camada para muitas pessoas, que é aquela necessidade de sentir, de ajudar o próximo, de ter alteridade aos mais necessitados. Quando tu conquista alguns graus de evolução, até na pirâmide de Maslow, que fala que a gente precisa ter uma base de situações das necessidades humanas, moradia, proteção, segurança, saneamento, alimentação, vestuário. Depois que tu conquista tudo isso, vem a estima, um grau de pertencimento a uma sociedade, a um grupo, e aí a sua valorização com a autorrealização pessoal. Então você vai evoluindo para outras necessidades agora, subindo nesse segundo andar das 12 camadas, até tu encontrar a oitava camada, que é aquela encontro com a finitude humana. Tu percebe que tu vai morrer, ou que tu encontra uma doença grave, ou que tu encontrou uma situação difícil, tu percebe de fato e na prática, e não só na teoria, de que isso acaba. E é como se tu nascesse de novo, segundo Confúcio. A gente acaba tendo a percepção de nascer de novo, valorizando outras coisas que a gente não valorizava. Geralmente o materialismo tende a desaparecer e a gente valoriza coisas como a nona camada, que é a busca da verdade. Aqui a necessidade de buscar a verdade custe o que custar. A 10ª camada, de buscar sempre a moral, os conceitos de que o certo é certo e o errado é errado. E aí, se a gente se esforçar bastante e for buscar uma excelência, a gente consegue entrar na 11ª camada, que é de ser lembrado na história por ter mudado, descoberto algo, ajudado uma situação importante. Ou na 12ª camada, que é o que todo cristão, segundo a teologia, prega, de buscar ser santo. E de que viver, então, dentro de uma vida aqui, nesse mundo material, mais para Deus, mais para o mundo ascético, mais para o mundo espiritual. Aí, para falar, então, de behaviorismo. Falei tudo isso da personalidade para falar de behaviorismo. Por quê? Porque o behaviorismo foi uma escola da psicologia humana em que tentou desmascarar tudo isso. Watson, através dos estudos de Pavlov, que foi aqueles reflexos condicionados do cachorro com sino para ser alimentado, percebeu-se que bastou depois de um tempo só tocar o sino que o cachorro salivava. Então foi com nem silogismos,
Se tu tem um estímulo por muito tempo, se tu mantém esse estímulo sem o outro, a pessoa tende a reproduzir na memória situações. Então, se tu dá um estímulo para uma pessoa do ambiente que dá uma representação de sentimento, dá uma representação emocional, basta reproduzir esse pequeno estímulo para lembrar. E é muitas vezes usado isso em narrativas políticas. Você prega numa pecha de uma pessoa com nomes, com estereótipos, são sinalizações, são estímulos em que traz uma representação emocional daquela pessoa e você acaba não mais pensando que aquela pessoa pode ter virtudes. Você acaba fixando naquilo. Então, essa escola de comportamento, que é o behaviorismo, diz que o ser humano é que nem uma criança, que John Locke falava, que é um papel em branco e que não tem livre-arbítrio. É totalmente estimulada pelos condicionamentos. Então, é fácil de manipular por estímulos, tanto para o bem quanto para o mal. E Skinner foi uma pessoa um estudioso depois de Watson, que viu os trabalhos dele e que continuou a estudar e a publicar sobre isso, sobre reforço positivo e negativo, para guiar uma pessoa. E acaba funcionando. O ser humano responde muito ao ambiente. Se tu é submetido a um trauma, tu acaba relembrando esse trauma e tentando evitar situações que lembram esse trauma. E você pode usar reforços positivos para tirar esse medo desse trauma com pequenas exposições. Ou com uma criança que tem dificuldade de aprendizado, você pode, através de reforços positivos, estimular essa criança a aprender cada vez melhor, tanto que tem a técnica ABA, chamada, que foi feita por Skinner. A gente vê na nossa sociedade vários estímulos positivos. O que é as curtidas nas mídias sociais, o que são os views, as contagens, os elogios. O ser humano precisa muito da aprovação social, a gente vai ver depois, e acaba se submetendo a ele. Skinner escreveu um livro, um romance chamado Walden 2, onde ele dizia sua utopia, em que imaginava uma sociedade de 1000 pessoas vivendo totalmente feliz, sem o livre-arbítrio, somente com condicionamentos e estímulos que poderosos ou as autoridades diziam. E isso pegou bem. Tanto que muitos livros, como Admirável Mundo Novo, do Huxley, ou 1984, falam sobre a mesma temática e que levam sempre a uma mesma pecha de um coletivismo autoritário, o Leviatã de Thomas Hobbes, acabando com as liberdades individuais e com o individualismo. Então a gente vê isso tudo sendo calcado, formatado, fazendo com que a gente pense também em estudos, né, onde mostram a conformidade social e como é a tendência do comportamento do ser humano. Solomon Asch, por exemplo, fez um trabalho, um experimento, onde botou 5, 6 alunos numa sala, onde todos eram atores, exceção de um, e esse um sempre ficava entre o quarto ou o quinto para responder linhas, né, onde tinha uma linha base e 3 linhas representadas depois com tamanhos diferentes, e a resposta das linhas A, B e C tinha que dizer qual que era do mesmo tamanho. No começo, por 2 vezes, 2 séries de perguntas, todos respondiam a verdade, que era óbvia, e ele respondia. Mas o combinado era, a partir da terceira, era todos errarem, para ver se essa pessoa que estava em teste ia seguir a manada. E acabou se comprovando que o ser humano tem uma forte tendência de seguir a manada. Tanto é que pessoas que fizeram esse teste, que foram chamadas, que chegaram depois, puderam responder sozinhos, sem emitir sua voz frente aos outros, e acabavam falando a verdade, porque não estavam sendo julgados. 5% só ia conforme a manada, que era muito óbvio. Então, mesmo nitidamente confrontado com o conflito da realidade, ou uma dissonância cognitiva, já falando aqui, o ser humano tem uma forte tendência de seguir a manada. Por quê? Porque ele tem uma forte tendência de seguir a manada, pois deseja a aprovação social. E isso é importante de ser dito, porque a Bronnie Ware foi uma enfermeira australiana que estudou os maiores arrependimentos do ser humano. E dentre os arrependimentos nas fases terminal de vida, né, que tá se arrepender por ter trabalhado tanto, queria ter trabalhado menos, se arrepender de não ter tido mais contato com os amigos e perder as amizades ao longo do tempo, se arrepender de só pensar na materialidade de trabalho,
Mas o maior arrependimento do ser humano é de não ter tido a coragem de ser ele mesmo e só ter agido para agradar os outros ou para ser aprovado socialmente. O que é um contraste muito grande nesse arrependimento com o maior medo do ser humano hoje, que não é nem da morte, mas é de ter retaliação pública. O ser humano hoje tem medo maior da morte do que de ser retaliado publicamente, de ser chamado de fake news, dessas narrativas que criam. E isso moldou a sociedade sempre e nesses momentos ímpares que a gente viu. Outro experimento social, a prisão de Stanford, poder da situação. Tem um vídeo na internet que fala desse experimento. Esse experimento era para durar 2 semanas e acabou durando 6 dias só. Isso porque os avaliadores se perderam também dentro desse experimento. Não perceberam nuances de agravamento e de situações de risco que terceiros chegaram e avaliaram: isso tem que acabar. O objetivo era ver estudantes que foram sorteados para ser prisioneiros e outros policiais, para tirar a identidade, como o ser humano reage tirando sua identidade. Eles acabaram deixando de ter o nome que tinham e só um número. E eles eram, dentro do teatro, que foi um teatro bem real, presos pelos polícias dentro de casa, e era tudo combinado, mas iam para a delegacia, que seria essa prisão feita na universidade, 3 celas, e os policiais eram os próprios colegas de faculdade que ficaram fazendo essa função. O que se observou de forma extraordinária nesse estudo é que quando tu dá poder para uma pessoa fraca, essa pessoa acaba se tornando perversa. A maldade pode vir muito facilmente. Eles acordavam os alunos às 2 da manhã constantemente para fazer flexões e apoio. Eles faziam assédio. Eles botavam numa solitária por não ter comido uma salsicha suja, um alimento sujo que um não se rebelou. Foi problemas muito sérios que se viu, que não deu agressão física, mas quase chegou nesse ponto. E que teve, sim, violência psicológica, né? Então, se tu quer descobrir a verdadeira natureza de um homem, dele poder, para tu ver se é uma pessoa forte ou fraca. No livro O Idiota, de Dostoiévski, representa que o idiota seria uma pessoa que tenta imitar Jesus, por exemplo, numa vida perversa, que é o que a gente vive dos males da modernidade, né? Mas a gente percebe que o idiota, na verdade, é aquele que não venceu essa tendência inata do ser humano, que não é uma coisa evolutiva, porque tu vê uma pessoa diferente, tu tem medo ou rejeição e acaba podendo ser violento. É uma coisa evolutiva a mais, o ato de bondade, o ato de amor, de caridade, envolve a 7ª camada, como eu disse antes, e é um estado evolutivo, né? Machado de Assis também, no conto O Espelho, fala, né, que o Jacobina, que foi o personagem principal, constatou que tinha 2 almas do ser humano, a alma exterior e a alma interior, e que mais dava impacto na vida da pessoa, da personalidade, era essa alma externa, era a função social que exercia. É o alferes que eliminou o homem, né? Esse cargo militar que ele tinha, enquanto ele se encontrou sozinho num sítio, quando todo mundo saiu, ele se perdeu, ele ficou com ele mesmo no espelho, e não o alferes, não a função. Então, qual é a profissão? Qual é o homem que se elimina, né? O médico, o super médico que se elimina o homem, né? O mega empresário que elimina o homem, fica só no profissional e deixa de ser a vida pessoal, a sua pessoa, quem você é. Já o último experimento social que eu vou falar aqui é de Stanley Milgram, que quis entender o porquê da maldade na Segunda Guerra Mundial dos nazistas, como uma sociedade se corrompeu e se deixou ser levada por tudo que o nazismo conseguiu fazer de forma de conformidade, né? E se constatou que o medo consegue controlar e manipular muito as pessoas. Eles dividiram, então, 40 alunos que foram chamados para um estudo de forma fictícia para estudar o aprendizado com a violência, com castigo, e esse aluno, então, essa pessoa que foi experimentada fez a função sorteada de ser um professor que faziam perguntas, pareamentos, e quem estava ali respondendo, que seria o aluno, era um ator.
e que supostamente recebiam choques. Esses choques eram fictícios, mas quem estava sendo testado não sabia disso. Ele gritava de dor conforme os choques iam aumentando, ele sempre tinha que responder errado. Até os choques aumentarem de 15 volts, 30 volts, 45 volts, até chegar em 300 volts, que ele parava de responder. Como se estivesse inconsciente, ele não conseguia se enxergar ele na outra sala, só se escutar. E a grande avaliação da pergunta era para ver a reação desses alunos, desses professores que estavam sendo avaliados, de que até onde chega a obediência, mesmo tu emitindo mal no outro, né? Pensava-se que somente 3% dos especialistas achavam que iam continuar apertando o botão até 450 volts, que é incompatível com a vida. Mas se viu que dos 40, por mais que ficassem preocupados, só depois dos 300 volts perguntassem o que está acontecendo, e o analista só dizia, você tem que continuar, ele tem que responder corretamente. 26 desses 40 apertaram até o final, mostrando que o ser humano tem uma forte tendência de obediência à autoridade, mesmo com conflito de consciência, principalmente se não achando responsável por aquilo. Então, num momento crucial, tudo que vale é se tu aperta o botão junto. E na pandemia, a gente viu isso. A gente viu vários botões de voto sendo apertados, com cerceamentos de liberdades, com cartão de passaporte sanitário, com fechamentos de serviços essenciais ou não essenciais, dizendo qual era essencial, qual que não era, com crachás dizendo quem era vacinado ou quem não era, com a falta de debate para buscar a solução terapêutica de um problema. Eu vim de um tempo de uma faculdade onde todo caso clínico tinha debate para se encontrar a melhor solução, o melhor diagnóstico, o melhor tratamento, e todo mundo era respeitado, por mais que se tenha evidência ou não, tem doenças novas, tem situações pouco frequentes em que nem tudo na medicina tem nível A de evidência, aliás, a maioria não tem. Então a gente viu o experimento COVID com essa questão. E é isso que a gente vê com os conflitos internos com a dissonância cognitiva, que é quando tu tem que ter comportamentos sociais que não vêm ao encontro dos teus valores. E a gente viu, através de uns estudos sobre isso, com autores, que o ser humano é bom em criar narrativas para vencer esse conflito interno. Ele consegue, mesmo ganhando pouco ou não ganhando nada, tentar evitar esse sofrimento. Quantos profissionais que eram aplicadores de vacina, quantos profissionais que tinham que responder às autoridades, logicamente, que tinham que mandar apertar o botão. Essas pessoas precisavam pagar suas contas, manter suas famílias. Então, e mesmo em dilemas éticos, tinham que conviver com isso. Então, a dissonância cognitiva é também vista num estudo, um outro experimento social para ver a dissonância cognitiva, é que alunos foram chamados para fazer uma atividade monótona. E quando terminava essa atividade, era para eles falar para os outros participantes que viriam a fazer que ia ser uma atividade muito legal, muito que não seria monótona, que seria empática, o que seria legal. E quem recebia mais dinheiro para isso não se sentia culpado. Então a gente percebe que o ser humano, quando recebe um pagamento, por exemplo, como os sofistas, não tem tantos conflitos ou crise moral assim. A tendência é essa. E a gente também tem a paralaxe cognitiva, que é quando o ser humano tende a viver somente por uma caixinha ideológica de pensamento de uma realidade, e quando é confrontado com a realidade demonstrativa, racional, acaba ignorando ela e volta dentro da caixinha, volta dentro daquela questão ideológica que vive e acaba sendo até agressivo com as pessoas. E aí a gente vê os vieses de pensamento, que são padrões de pensamento distorsivos. Isso se começou muito na questão econômica de marketing, né? A gente vê que tem estudos de viés de comportamento que davam lucro para as pessoas. Por que as empresas ou cinemas que vendem lanches, por
que são sempre geralmente 3 opções? Uma com menos coisa, uma média, uma com mais coisa ou mais volume, né? 3 de preços diferentes, porque geralmente está voltado para do meio, o preço médio, né? Geralmente sabe que as pessoas vão pegar do meio, não vão pegar nem o menor nem o maior, geralmente do meio. E aí é um preço médio que pode fazer projeções estatísticas e tal. Por que num corredor, às vezes com máquina de refrigerante, tu encontra várias máquinas, né? Porque tu sabe, eles sabem, que se tu tiver só uma máquina de uma marca, a pessoa vai fazer a pergunta, toma ou não toma refrigerante? Agora, se tiver de várias marcas ou das conhecidas, a pergunta vai ser qual dos refrigerantes eu vou tomar? Tu acaba tomando, tu acaba sendo induzido a consumir, né? E a gente viu na pandemia alguns desses. Aí eu vou falar sobre alguns. O viés de Dunning-Kruger. O viés de Dunning-Kruger é um viés de pensamento onde a gente tem um eixo aqui, a autoconfiança, e o eixo aqui, a exposição, o tempo, tá? Então, quando tu tem um primeiro contato com uma coisa nova, por exemplo, a Covid, tá? E tu tem uma primeira aula, uma primeira notícia sobre aquilo, o ser humano tem uma tendência de achar que sabe tudo sobre aquilo, ou tem mais autoconfiança logo no início. E se tu tem uma posição como filósofo de querer procurar a verdade e de continuar estudando, essa autoconfiança naturalmente vai diminuindo, até quase zerar. Porque é difícil entender uma coisa no início. Até o ponto em que tu começa a entender esse oceano, as coisas ficam com a repetição e com a experimentação, a experiência, e tu acaba aumentando tua autoconfiança de novo, mas nunca de um jeito em que foi no início. Isso vem muito também com o viés da ancoragem, porque o viés da ancoragem é aquela coisa onde tu tende a manter uma informação, aquela inicial que geralmente vem da televisão, e também com o efeito halo, que é geralmente a gente valorizar mais essa informação de quem se a pessoa mais, de quem é mais bonito, ou de quem está mais bem vestido, ou de quem está na telinha da televisão. Muitas vezes, quem representa um grupo hierárquico superior, como um professor, ou no meio social que tu vive, no hospital que tu trabalha, em que diz que A mais B é igual a AB, e tu acaba vendo essa informação por uma primeira vez e acaba fazendo. Viés de enquadramento. Dentro da Covid, a gente pode botar a mortalidade, principalmente da cepa alfa. Muitas vezes a mídia colocava imagens de cemitérios, de covas sendo abertas, colocando um medo nas pessoas, e se focava no enquadramento da mortalidade, que era em média 3%. Claro que para faixas etárias outras eram mais ou menos, mas a média foi isso. E não se focava nas várias pessoas que mesmo sem tratamento nenhum sobreviviam, botando esse viés de seletividade também, né, que é a tendência de achar que uma coisa ruim vai acontecer quando tu assiste ela na televisão. Então tu acaba fixado nisso, aquela versão da perda que a gente comentou antes. O ser humano tem 3 vezes uma tendência maior de medo de perder do que de se expor a um ganho. Então acaba vendendo a sua liberdade às vezes por uma pseudoproteção. E poderosos sabem disso. Aí tu vai debater com essas pessoas, tinha essa dificuldade de querer debater, vem o viés de confirmação. Acaba querendo pegar estudos, às vezes não muito bem conduzidos, para se confirmar aquilo que acreditava. Às vezes com argumentos de autoridade, por serem revistas indexadas, publicando, por exemplo, estudos com determinado fármaco, mas que eram estudos feitos em fase tardia de doença, em pacientes graves e internados, e não era no rol do tratamento precoce que se preconizava falar. Também tem o viés de coerência, que é o que o ser humano tem uma forte tendência a querer manter, quando emite uma opinião pública, de negar que estava errado. Então ele vai defender com unhas e dentes que ele estava certo, negando geralmente somente a dor ou o tempo, como a gente vai falar depois, ensina, né? Então, o que nos causa problemas não é o que não sabemos, é o que temos certeza que sabemos e que no final não era verdade. A gente pode resumir
Muito disso é que a busca da verdade exige uma postura de humildade, de saber de conceitos básicos da filosofia, de que a gente tem que buscar a tese com a antítese para procurar a síntese. Dois filósofos da ciência do século XX, que foi Karl Popper e Thomas Kuhn, eles falaram, né? O Thomas Kuhn foi muito dos paradigmas, foi muito do que foi feito na pandemia. Ele disse que o que mais importa são os especialistas dentro da filosofia, da ciência, e que a verdade é que nem paradigmas, que é testado ao longo do tempo e que demora, né? Então, tem muito do que foi na pandemia. Mas no Karl Popper, ele traz conceitos mais de Aristóteles, em que diz que a gente precisa, através de uma tese apresentada, que a gente precisa ter a falseabilidade. A gente precisa buscar a verdade falseando essa tese, tentando argumentá-la, testá-la, a fim de a gente encontrar a verdade. Isso é mais rápido, só que envolve debate. E hoje o que a gente vê é que a ciência virou um dogma. Virou um dogma empirista, não racionalista, como David Hume explicou no seu Tratado de Natureza do Homem. O contrato social que a gente precisa ter agora é da busca da verdade, da humildade, de saber que esse mundo é difícil, é sofrido e que a gente às vezes tem que focar em coisas que a gente tem controle, porque o ser humano tem uma tendência natural de, às vezes, quando tem poder, de ser mal, tem uma tendência natural de seguir a manada e tem uma tendência natural de obedecer à autoridade, mesmo com conflitos de consciência. Ele é muito bom de criar narrativa para dissonância cognitiva, e se é pago, ele não tem tanto para fazer coisas que fogem um pouquinho aos conflitos de consciência, ele não tem nem tanto conflito assim. Então podemos constatar que, diferentemente de outras pandemias, como a H1N1 que eu vivi na residência, e que foi totalmente diferente a abrangência, não houve procura real para solucionar problemas e buscar pela verdade. O tema tratamento foi banido e perseguido. A teoria dos 4 discursos de Aristóteles foi ignorada, sendo atacadas as pessoas que buscavam o debate para a melhor saída. No entanto, foi observado ações coordenadas e hierárquicas a nível global, com a ação de massa da mídia e redes sociais com a indústria farmacêutica, e políticos com o intuito de obrigar vacinação com técnicas ainda não conhecidas na prática. Adotou-se os ensinamentos de Thomas Kuhn frente aos de Karl Popper, dentro da filosofia da ciência do século XX. Observou-se mudança de ações autoritárias e de controle social pelo establishment, que é a elite social e política de um local, de uma determinada época, e a perseguição aos divergentes. Conceitos como The Great Reset, ou Nova Ordem Mundial, orquestradas de forma global, com um livro publicado pelo Klaus Schwab, tão logo depois que começou a pandemia. Tá vindo muita coisa aí também do início da pandemia, com estudos, né, do FDA sobre a origem disso, que pode ter vindo de laboratório. Então, erros já confirmados com estudos que foram da pandemia, né? Distanciamento social, lockdown, não se mostrou efetivo. O ser humano tem essa forte tendência de achar que pode controlar tudo, mesmo uma doença viral que não tem controle, né? Fechamento das escolas, que atrasou tanto o desenvolvimento das nossas crianças, né? Que colocou neles uma questão de medo, né? De que tudo tem que se fugir. Principalmente a questão das máscaras, né? Que também vários estudos de meta-análise não se mostraram benéficos na contenção da doença, tendo somente indicação para quem estava assintomático em ambientes fechados, né? Não em ambientes abertos. A eficácia das vacinas Covid, a gente viu que com a mutação precisava de dose de reforço, então uma dose que seria a dose única, acabou sendo feita em várias, misturando tecnologias vacinais, coisas que em pacientes alérgicos ou com tendências à ativação de mastócitos, né, poderiam ter problemas, né. Não é a primeira vacina que pode ter dado problemas, existem outras vacinas, a Dengvax em menores de 9 anos teve que ser suspensa. Rotavírus é uma época certa que tem que fazer em bebês, né, porque pode dar insuficiência intestinal. Então, todo fármaco pode gerar efeitos colaterais e tem que ter farmacovigilância sincera, né?
Também não teve a lógica do tratamento reposicionado com comum acordo com o paciente, segundo o Tratado de Helsinki, que existe, né, de 1968, que é um tratado para doenças inexistentes ou novas, o que fazer quando não tem tratamento. E agora, o que fazer, né? Devemos se ampliar o debate com transparência sempre do que aconteceu. Temos que buscar a verdade, por uma questão moral, mesmo sendo perseguido, né? Instituições supranacionais não podem ter o poder total sobre a autonomia dos países e do indivíduo. Por mais que sejamos similares ou parecidos, temos realidades locais, temos singularidades em que devem ser respeitadas. Países da África, cidades da África são diferentes daqui do sul do país, do norte do país, do nordeste do país. Com transparência total, inclusive com declaração de conflitos de interesse de quem defende qualquer conduta. Deve-se dar publicidade ao efeito negativo dos sofistas do século XXI, que mudam suas posições e valores conforme interesses materiais ou de patrocínios, ao invés do convencimento pelo debate para a busca da verdade. Então, resumo, né? O ser humano, se quiser buscar a verdade, tem que buscar também valor moral e ético. A questão do transcendente, que existe alguém lá em cima que olha para cá. Porque o ser humano se fica muito negando, talvez, o que representa ser Deus, acaba se perdendo, acaba virando o homem, virando o lobo do homem. Termino dizendo uma citação de George Orwell. A marca sustenta a mídia controla a massa e a massa consome a marca. Que possamos aprender com essa experiência que passamos, com todo o sofrimento que tivemos, para termos um novo começo. Um começo de busca pela retidão, um começo de busca pela verdade, um começo de busca pelo caminho da sabedoria. Que Deus nos abençoe.